Oi pessoal, aqui sou eu, Clay Santana, com um novo conteúdo aqui pra vocês, é mais uma aulinha com um bolo de 2 andares. E antes de começar o vídeo, sim gente, tem que ter essas formalidades. Mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se por acaso você não me conhece, nunca viu nenhum vídeo meu, simplesmente caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal que eu tenho certeza que algum conteúdo aqui vai te interessar. Se você não gostar desse vídeo, assiste outro que não é possível que algum não te interesse. Mas gente, vamos lá. Se você não conhece o meu Instagram, vou deixar aparecendo aqui pra vocês, vou deixar aqui também na descrição. E vamos lá, gente, decorar esse bolo. Esse bolo é para uma festa de 15 anos, é um bolo de 2 andares, todo verdadeiro. Aí embaixo tem uma massa branca, um pão de ló branco, como vocês sabem que eu trabalho com pão de ló. E aí, o recheio é um creme belga com uvas verdes, aquelas uvas sem semente. Simplesmente, gente, maravilhoso. Então vamos lá, comecei depositando meu chantilly. Eu tenho aí chantilly, eu trabalho com chantilly puro e hidratado com chantilly mesmo, chantilly líquido e com leite condensado tingido na cor. Para chegar nesse tom, gente, eu usei algumas gotas de corante violeta. Anota aí, corante violeta, eu usei corante lilás e usei corante azul, isso mesmo, violeta, lilás e azul, ambos da Mago, tá? Então eu consegui chegar nesse tom de lilás mais escuro, mais pesado mesmo, era essa a proposta. E aí eu venho com a minha espátula reta, como sempre, eu adoro um bolo espatulado reto, então esse bolo, esse andar de baixo, eu optei por fazer um espatulado reto. E aí, gente, depois de espatular o meu bolo, ele já tá praticamente alisado, tá certinho, bonitinho. Eu fiz as minhas pré-quinas, porque isso vai facilitar muito pra gente deixar um acabamento das quinas bem retas. E eu venho, aliso o topo. Quando eu aliso o topo, as minhas quinas descem. Quando eu aliso a lateral, as minhas quinas sobem. E isso facilita, assim, demais pra fazer as nossas quinas, tá? Agora, pra fazer as nossas quinas, gente, o processo de sempre. Pano úmido do lado, espátula reta numa mão, espátula angular na mão que você usa sempre, né? No meu caso, eu sou destro, então na minha mão direita. Eu venho com a minha espátula sempre limpa no bolo, venho de mim para fora do bolo, tirando o excesso de quinas, aí eu venho limpa a espátula e sempre voltar com a espátula no bolo, a espátula sempre limpa. Porque se ficar alguns resquícios na hora que você passar a espátula no bolo, aquele excesso que estava na espátula, ele vai ficar no bolo. E a intenção não é essa. A intenção é a gente passar a espátula no bolo para tirar o excesso de chantilly. E não depositar mais chantilly em cima do bolo já pronto, né? Então, gente, bolinho espatulado pronto. Espatulado eita, a dicção tá péssima. Espatulado reto de milhões, né? E agora, gente, esse bolo aí, provavelmente vocês já viram na foto, mas o topo dele, a basezinha dele de cima vai ser pintado de corante preto. Isso mesmo, a temática da festa era roxo e preto. Então, eu venho aí com o meu corante preto da Fab, tá? Corante não, perdão. Pó para decoração preto da Fab. E eu tenho aí diluído no álcool de cereais. Para diluir, gente, o pó para decoração no álcool de cereais não existe uma medida, tá? Eu realmente coloco no olhômetro. Eu coloco ali um tanto que eu acho que vai ficar bom. Se quando eu borrifar no bolo eu ver que não tá pintando da forma que eu quero, só é acrescentar mais um pouco. Mas isso aí é realmente no olhômetro. Para pintar o bolo, gente, aquela dica top. Você tá pintando. A ideia é pintar, não fazer grafite. Então você vai pegar a sua bombinha na mão, você vai apertar com uma e a outra mão você vai balançar para lá e para cá. Levemente. Pode perceber que é uma coisa sutil, mal dá para perceber, mas eu tô balançando a bombinha para lá e para cá, porque se eu borrifar em um lugar só, vai ficar tufos de tinta. E não é isso que a gente quer que fique pintado e uniforme. Agora a gente fazendo a nossa estruturação. Como eu já expliquei para vocês, a gente vai construir uma laje. Então a gente coloca os nossos pilares, eu estou usando canudo para pega-balão. Como é um bolo de 2 andares, não tem problema, tá? Usar o canudo de pega-balão e também não tem problema usar massa pão de ló. Quando é 2 andares, gente, eu sempre vou usar massa pão de ló, tá? Algumas exceções ou outras eu uso a massa manteigada. Agora, de 3 andares para cima, aí é aconselhável usar a massa manteigada, se bem que até 3 andares eu já fiz com a massa pão de ló e dá certo. Então eu tenho aqueles canudos de pega-balão.
Ele é um canudo mais grossinho, tá? Então eu compro ele. Aqui na minha cidade custa em média R$ 1 cada canudo, 1,50 no máximo. Aí eu pego ele, higienizo, lavo ele com detergente, deixo secar. E aí eu venho cortando do tamanho do meu bolo, tá? Isso aí, gente, esse canudo depois o cliente descarta, tá? Eu lembro que algum de vocês tinha perguntado em um vídeo anterior se eu pedia para o meu cliente de volta. Eu não peço, porque é uma coisa barata. É R$ 1 cada canudo de um desse. Então, não tem necessidade de eu cobrar, não, me devolve isso aí. Até porque cada bolo tem uma altura. Nem sempre o bolo fica exatamente com a mesma altura. Falando em altura, eu falo demais, acabei esquecendo de falar. O andar de baixo, gente, é um bolo de 18 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura, tá? Então, eu venho aí agora limpando meu prato, porque trabalhar com corante preto no cakeboard branco é um sufoco. Então, a dica é, terminou de pintar o seu bolo, já vem logo limpando. E limpa com álcool de cereais que vai facilitar muito na hora de tirar, certo? Então, gente, agora já reservo o meu bolo. Vem limpando a bagunça, né? E pra gente partir pro próximo andar. Eu tenho aí, gente, o segundo andar, tá? Eu vou usar o guindaste caseiro. Não vou explicar a técnica do guindaste, porque eu já tenho 2 vídeos falando aqui sobre o guindaste. Então, não é aquele guindaste pronto da Blue Star que eu uso, é o guindaste caseiro mesmo, o guindaste que eu faço, que a ideia não é minha, né? A ideia é da Áurea e Estela, do canal Doce Alternativa. Então, gente, vamos lá. Eu peguei o meu guindaste, posicionei o meu disco de isopor em cima, e aí eu furo o canudo até o meio e viro a minha forma de ponta cabeça. Feito isso, agora eu retiro a forma e aí pronto. O bolo já está no guindaste, pronto. Agora a gente só limpa, tira o excesso para poder facilitar. Eu vou medir mais ou menos o tamanho que dê para eu pegar. E lembrando que esse canudo ele tem que transpassar até o último andar. Eu já passei um sufoco, eu já tenho aqui gravado para vocês. Então a gente mede certinho para ver se tá da altura do outro bolo, para que a gente consiga transpassar entre um bolo e outro e o canudo não fica aparecendo. Pronto. Segundo andar, gente, eu tenho um bolo de 13 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Massa também pão de ló branca, recheio de creme belga com uva verde. É o mesmo recheio, tá? Então eu venho aí depositando o meu chantilly. Como eu cheguei nesse tom? Então eu peguei aquele tom mais escuro de roxo que tinha sobrado. Eu coloquei mais um pouco de chantilly branco e cheguei nesse tom de lilás, na verdade. É um lilazinho bem clarinho assim, né? Consideravelmente clarinho. Era realmente essa era a ideia do bolo. Então, gente, depositado meu chantilly, eu venho com a minha espátula. Sempre a espátula 45 graus. Soa difícil, mas não é difícil. Então, ela não é nem muito fechada. Porque se eu coloco a espátula muito fechada no bolo, eu vou estragar a decoração, não vai ficar alisadinho, bonitinho. E se eu coloco ela no ângulo reto com relação a mim, ela vai tirar a chantilly. E a ideia não é tirar a chantilly, é alisar e tirar o excesso. Então a gente vai tirar o mínimo possível. Alisando o topo, a mesma regra do andar de baixo, gente. Eu aliso o topo porque as minhas quinas descem e quando eu aliso a lateral, as nossas quinas elas sobem. Faço as minhas pré-quinas para facilitar na hora de fazer as minhas quinas definitivas. Tiro o excesso, aí venho reinicio o processo. Aliso o topo, depois eu aliso a lateral. E vamos para outro trabalho que eu adoro fazer, wave cake. Então eu tenho aí um bolo espatulado reto e eu venho com a minha espátula própria para wave cake e venho, gente, o vídeo ele tá acelerado, tá? Então esse processo do wave cake, eu vou dar uma dica que vocês não vão errar nunca. Primeiro ponto, você tem que fazer isso aí devagar. Não adianta fazer rápido, achando que a gente tá fazendo rápido aí, né? Não é verdade, não se iluda. A gente tá fazendo devagar isso aí. Então, gira, posiciona, deixa o bolo espatulado reto, né? O primeiro ponto. E aí você vem com, pode ser qualquer coisa, dá pra você fazer wave cake. Com essa espátula aí, dá pra você fazer com a espátula grande. Eu gosto de fazer com a pequena porque facilita mais.
Então, eu posiciono a espátula no bolo, e aí eu deslizo a bailarina lentamente, e aí, gente, você tenta encontrar uma onda com a outra, pra ela ficar paralela uma à outra, tá vendo? O que eu errava muito quando eu fazia o wave cake, era que as minhas ondas ficavam todas na mesma direção, não conseguia deixar elas assim paralelas, e o pulo do gato faz devagar. Gira a bailarina devagar e você tenta encontrar, deixar uma paralela à outra, a primeira linha. Se você deixar uma paralela à outra na primeira linha, as demais você consegue. Então é muito simples esse processo. O wave cake é o trabalho mais simples que tem para fazer, gente, e dá um charme tão grande que eu adoro. Então, para deixar o meu bolo conversado com o andar de baixo, né, eu já ia esquecendo, mas aí a gente vai pintar também essa partezinha de cima, somente o topo para ficar parecido, né, com o andar de baixo. Então, é a mesma regra, bombinha, álcool de cereais e pó para decoração preto, e aí a gente vem com a bombinha para lá e para cá, para lá e para cá, para um lado e para outro. Eu não tô balançando muito a mão, parece que eu não tô balançando, mas sim, tô balançando levemente para lá e para cá e tô girando a minha bailarina. Então eu não preciso girar tanto a minha mão, tá? Então a bailarina girando e eu girando a minha mão lentamente também já me ajuda nesse processo. Então, gente, vamos lá. Agora vamos colocar o nosso andar um em cima do outro. E, gente, melhor que colocar um bolo fake em cima do outro é colocar com guindaste caseiro. Olha essa praticidade. Vocês lembram que no último vídeo do bolo de 3 andares do Rei Leão foi um perrenguezinho, né? Mas olha isso aqui no guindaste caseiro, gente. Olha que facilidade, que perfeição. E aí nessa hora a gente comecei a ficar preocupado porque o meu bolo, tá vendo que tava parecendo que tava tipo o recheio vazando, mas não era o recheio vazando, era estourando uma bolha de ar na circunferência inteira do bolo. Só que assim, tava quase imperceptível, mas aí já começou a me dar aquela agonia. E se eu fosse mexer nesse bolo, eu ainda tinha tempo, tá? Porque ainda tava, eu sempre faço com antecedência quando é assim um bolo de andar. Mas se eu fosse mexer nisso aí, ia estragar toda a decoração e eu tinha usado minhas últimas gramas de pó para decoração preto. Eu não tinha mais pó para decoração preto, só tinha reservado esse tantinho aí para esse bolo. Se eu usasse mais em outra ocasião, se eu tivesse que refazer o trabalho, não ia dar para fazer. Então eu optei por deixar assim, tá uma leve barriguinha, mas assim, gente, é praticamente imperceptível, não interferiu nada no resultado final do bolo, tá? Então agora para esconder o meu canudo, como vocês já viram aí, eu coloquei um pouquinho de chantilly e eu vim pintando, como o chantilly era roxo, né? Eu vim pintando a parte que tinha ficado roxo, porque na hora que eu passei a espátula, o chantilly preto saiu. E agora, gente, o gran finale. É a hora de colocar o topo. E é o que eu sempre falo pra vocês. Escolha uma pessoa que trabalhe bem, uma pessoa de sua confiança, que você se comunique muito bem. Porque na hora do topo, gente, é o complemento. Então eu sempre falo, um trabalho complementa o outro. Não adianta você ter um bolo 100% lindo e um topper feio, mal acabado, ou vice-versa, um bolo todo mal acabado com um topper lindo. Então é um trabalho conversado. É um trabalho complementando o outro. Então eu venho aí colocando. Gente, essa ideia, quando a cliente chegou até mim, ela, Cleiton, eu quero um bolo para minha festa, para a festa de 15 anos da minha filha. Eu quero que você reúna maquiagem, eu quero que você reúna música e estudos. Aí eu montei, desenhei uma ideia do que eu tinha imaginado e mandei para ela. Aí a filha dela optou em tirar todos os outros itens e deixou somente a música. Eu achei que o bolo ficou com um norte melhor, ficou somente com um único foco. E olha o resultado final desse bolo. Gente, eu simplesmente amei. Olha o detalhe desse papel. Ele é um papel holográfico, acho que é essa a palavra, que lembra um CD. Então, combinou super com o tema da música, gente, e eu simplesmente amei. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do resultado final desse bolo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, tirou suas dúvidas de alguma forma, comenta muito aqui pra mim, compartilhe com os amigos, com todo mundo, gente. E é isso aí, até um próximo bolo.